Abra sua Bíblia comigo em Isaías 35. Pai do Senhor, igreja. Amém? Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de amor e de compaixão. Esse é o nosso Deus. O Deus poderoso, o Deus a quem servimos. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite. Isso significa que se você acreditar que Deus está aqui nessa noite, você pode sim um contato direto com Ele. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar ali exposto ao Senhor, de ser tocado por Ele. Porque muitas vezes a gente entra num ambiente e a gente desconsidera o que está acontecendo naquele ambiente. Eu quero te dizer para você não desconsiderar o que está acontecendo aqui hoje. Para você focar a sua atenção e entender que nada disso foi em vão. Esse louvor lindo aqui que o louvor ministrou não foi em vão. Dá para sentir o Espírito Santo de Deus aqui. Eu comentava com o pastor enquanto a Dani ministrava, dá para sentir o Espírito Santo de Deus aqui, querido. E Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Eu escolhi um tema para essa mensagem e eu já venho pregando algumas séries de mensagens muito sobre esse ponto que eu acho pertinente para a nossa vida aqui, da gente entender o que são as promessas do Senhor para a nossa vida. E o ponto é que eu entendi em Deus, durante os meus momentos com Deus, que existe um protocolo para se alcançar as promessas do Senhor nas nossas vidas. Lá em Orlando eu fui falar sobre um protocolo, sobre atingir a paz e a tranquilidade, que foi as promessas de Deus, viver as promessas de Deus na paz e na tranquilidade, que é o texto que diz que buscai a santificação e tenha paz lá na frente. Então a gente entendeu naquela ministração de Orlando que para ter promessa de Deus a gente precisa buscar a santificação. Ainda nesse tema de lei das promessas, aquilo que faz as promessas de Deus vir sobre nós, aquilo que faz a gente viver essas promessas de Deus que estão aqui na Bíblia, as promessas que foram direcionadas ao nosso povo, a gente, ainda para a gente acreditar nessas promessas, existe uma lei, existe um processo. A gente acredita e a gente vive. E dentro desse propósito e dentro desse processo existe algumas coisas que a Bíblia vai nos instruir para que a gente possa entrar nessa instrução. A última palavra eu falei da santidade, que não tem como você alcançar as promessas de Deus na sua vida sem a santidade. Citamos também que muitos vão dizer, e muitos estão dizendo por aí, que é muito fácil, vem para cá, porque aqui a gente consegue te dar uma palavra de ânimo, e eles têm técnica para isso, a luz, imagem, telão e tudo. Eu quero te dizer, e eu posso até te frustrar, porque aqui não é assim. Porque desde quando assumimos o ministério, nós assumimos que precisamos estar na palavra. Então, para a gente viver as promessas de Deus para a nossa vida, a gente vive a promessa de Deus para a nossa vida com a palavra. E eu tenho uma promessa aqui para a sua vida. Isaías 35 vai dizer que o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como um narciso. Florescerá de alegria e jubilará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória de Deus e se alegrarão. Então, fortalecei as mãos frouxas.
firmai os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais haverá erva com canas e junco. Ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo os loucos. Ali não haverá leão, animal feroz não se achará e nem se achegará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão com cânticos e júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria te alcançará, e de vocês fugirá a tristeza e o gemido. Gozo e alegria te alcançará, e de vocês fugirá a tristeza e o gemido. Eu creio nessa promessa. Diga para o seu irmão, dá um glória a Deus. Fala assim, irmão, você crê nessa promessa? Dá um glória a Deus. Ambiente é isso, querido, a gente cria. Ambiente de Deus a gente cria. Essa promessa é uma promessa, não é do Wesley. Essa promessa é uma promessa bíblica para a sua vida, para a sua casa. E eu quero te dizer que todo lugar ermo, todo deserto que você vive, ele vai florescer. Não, você não entendeu não. Alguém entendeu. O Erivelto entendeu lá atrás. Todo lugar ermo que você vive, ele vai florescer. Talvez Deus não te tire do deserto. Veja bem, talvez Deus não te tire dessa luta, dessa tribulação. Talvez Deus quer que na tribulação você tenha vitória. Às vezes você não vai nem precisar sair do deserto. Deus vai fazer com que o seu deserto floresça. O seu deserto jorre. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Existe um protocolo para alcançar as promessas de Deus. Você acredita ou você não acredita? Mas existe um protocolo. O primeiro é a santificação. O segundo, eu vou tratar sobre a lei da autoridade. Existe uma lei para que essas promessas se derramem sobre a sua vida. Existe a lei da autoridade no mundo espiritual, existe a lei da autoridade no mundo secular, existe a lei da autoridade em um mundo paralelo que a gente vive. Existe uma lei, existe uma autoridade. Cada um desses mundos tem um conceito de autoridade. O sistema tem uma concepção sobre o conceito de autoridade. Mas no reino de Deus, o conceito sobre a autoridade tem um propósito. E porque tem um propósito, tem um poder. Eu quero que você saiba disso. Quais são os benefícios da autoridade? Quais são as prioridades da autoridade? E como essa submissão à autoridade, ontem eu citei sobre um autor que eu gosto muito de tirar os meus esboços e estudar bastante, John Maxwell. Ele vai dizer que 95%, John Maxwell, um pastor americano, vai dizer que 95% dos problemas da humanidade é porque desacata autoridades impostas e estabelecidas. Se Deus nos colocou e se Deus nos projetou para que a gente possa dar uma resposta para o mundo, nos colocou no mundo, é porque Deus quer que a gente viva a autoridade que está estabelecida para nós. E tudo é uma lei. Ele vai dizer que 95% dos problemas hoje que a gente vive é porque a gente tem um problema sobre autoridade. A prova disso é que a Bíblia vai dizer que nosso pai, o pai Adão e Eva, tiveram um grande problema porque quebraram um princípio fundamental. O princípio da autoridade. 95% das pessoas fracassam na vida porque quebram esses princípios. A causa desse princípio é a da ausência de autoridade, o abuso de autoridade ou a desobediência à autoridade. Todo problema na Terra está ligado à quebra de autoridade. Se você for estudar, você vai ver que todo problema no planeta Terra hoje, ele está baseado à quebra de autoridade. As guerras são quebras de autoridade, gangues, drogas, imoralidade, corrupção. Todos esses tipos de violação estão ligadas intrinsecamente a esse tema, em desrespeito à autoridade.
todos esses problemas. Prosperidade está relacionado à autoridade. Viver em paz, uma vida equilibrada, está relacionado à autoridade. Olha o que vai dizer 1 Pedro 2, verso 13. Por causa do Senhor, sujeite toda a autoridade constituída pelo Senhor diante dos homens, seja o rei, seja governadores, como por eles enviados para punir o mal e honrar aqueles que praticam o bem. Essa carta de Pedro está dizendo bem assim, que Deus envia autoridade sobre a terra para punir aquele que faz mal e honrar aquele que faz bem. Porque por mais que você seja injustiçado, você tem um advogado. E esse advogado é fiel. Amém? Veja, punir o que faz mal, nunca esqueça disso. A lei do juízo está para quem descumpre. Amém? O benefício dessa lei é para aquele que anda sobre a lei. Se você andar sobre a lei, você vive as prosperidades que a Bíblia tem para você. Se você andar sobre essas leis terrenas, eu vim citando que a minha primeira viagem internacional eu entrei num avião da Lufthansa. Esse avião da Lufthansa é um 747, é um dos maiores aviões que tem. Ele tem 2 andares e ele é um dos maiores aviões que tem. Eu tinha 17 anos de idade só, e quando eu entrei naquele avião eu fiz uma pergunta para mim mesmo. A pergunta foi: como é que pode esse avião decolar? Como? De que forma que esse avião vai decolar? Eu me fazendo aquela pergunta e fazendo um cálculo básico na minha cabeça, com 470 passageiros, cada um vai trazer 2 malas, tem 1000 malas, na média, ele tem quase 100 mil toneladas de peso e ele vai planar, ele vai voar. O fato é que esse avião vai respeitar um princípio muito forte. Ele vai respeitar o princípio da autoridade. Existe uma autoridade para fazer aquele avião sair de um ponto e ser direcionado para outro. Então, quando ele respeita o princípio da autoridade ligado à gravidade, o que faz? Ele respeita a gravidade. E a gravidade faz com que aquele avião plane, porque ele vai começar a entrar numa lei que a gente vai estudar agora. Isso quer dizer que a lei da gravidade, se eu não respeitar, eu estou enrolado, Tiago. Eu posso ser espiritual, eu posso ser bonito, como sou bonito, né, Leni? Eu posso ser o que for. Eu posso ter a Bíblia e ser pentecostal. Ou eu posso ser presbiteriano. Se eu subir no teto dessa igreja e pular, sabe o que vai acontecer, querido? A lei da gravidade diz que se eu jogar qualquer objeto do centro aqui, do alto da terra, e soltar, ele cai no centro da terra. Isso é fato. É fato que isso vai acontecer. Então existe uma lei a ser respeitada. E quando esse avião se ajusta para entrar na lei da aerodinâmica, para que ele possa pegar o voo e planar, quando ele entra na lei e respeita a lei da aerodinâmica, o que acontece com aquele avião? Ele anda, depois ele corre, ajusta as suas asas, explosão no motor, 250 milhas de potência e aquele avião plana. Ou seja, para o avião planar, ele tem que respeitar uma lei. Simples. Simples como um avião planar. Complexo para a gente entender sobre essa lei. Deus deu a revelação para alguém. E alguém passou essa lei que você estuda na escola. Mas tudo na vida a gente precisa respeitar uma lei. Amém? Vocês estão me entendendo? A minha viagem aerodinâmica, eu preciso respeitar uma lei. O que eu aprendo com isso, queridos, é que se você respeitar aquilo que Deus tem para você, Deus vai fazer você planar.
Deus vai fazer você voar sobre os seus problemas. Deus vai te dar vitória. Se você respeitar algumas leis que são impostas para você aqui na Bíblia, você vai viver a vitória. Seu irmão aí do lado não entendeu, você vai ter que falar para ele. Diga assim pro irmão: você vai voar, você vai planar, você vai vencer. Isso aqui não é uma história para você sair daqui mais forte, não. Você vai conseguir. Se você acreditar e se você confiar nas promessas que estão nessa Bíblia, você vai vencer. O teu sucesso, ele está ligado à obediência. Uma lei quebrada, um princípio quebrado, ele te quebra. Por causa disso, o fracasso de muitos. Então, na lei da aerodinâmica, respeitando todo o cálculo, apesar da lei da gravidade te colocar para baixo, eu quero te dizer, você não vai ficar para baixo. Você terá a vitória e as promessas da Bíblia. Por muitas vezes, você até pode aí no seu interior: Wesley, eu já estou cansado desse papo. Isso parece que não cai mais, parece que não encaixa. Eu tenho a impressão de que Deus me esqueceu. Por conta de todo o meu contexto. Mas eu quero te dizer, querido, Deus ainda faz. O meu Deus não perde nenhuma batalha. Eu quero te dizer que às vezes parece que está longe, mas está chegando. Às vezes parece que está distante, mas está chegando. Deus vai trazer a resposta no momento certo, na hora certa, na hora exata. Ele vai te responder, querido. Sabe por quê? Porque senão a minha Bíblia estaria mentindo. Porque senão o que eu prego aqui hoje, o que eu digo para você aqui hoje, estaria errado. E eu quero te dizer, essas promessas estão na Bíblia. Deus veio para que você tenha paz. Eu quero te dizer algo, querido. Tudo que o Senhor tinha para fazer na sua vida já era motivo para você estar jogando essas cadeiras para o alto. Ele deu o filho dele por você. Ele te salvou, te tirou do inferno. Alegre-se no Senhor. Sorria, porque chegou o momento de paz, chegou a hora de paz, chegou a hora de viver em paz, porque as promessas estão expostas para você. Respeite essa lei, querido, que você vai avançar. Quando você entende sobre princípio, você entende que eles não podem ser quebrados. Ele vai fazer você decolar, ele vai fazer você planar. Deus vai te dar a graça para você planar sobre os seus problemas. Uma pessoa próspera, uma pessoa realizada, não é uma pessoa que tem vitória atrás de vitória, que é uma pessoa que tem muito dinheiro. Isso não tem nada a ver com realização, querido. Uma pessoa realizada e uma pessoa próspera é uma pessoa que, além dos problemas, além das aflições, essa pessoa não se curva a esse problema. A mente dela é blindada a esses problemas. Deus te chama para você blindar a sua mente para problemas, porque quando você blinda a sua mente para esses tipos de problema, você vive as promessas que Deus tem para você. Quem te fala isso não é um cara que não entende de promessa, não. Eu entendo de promessa, gente. Eu fui salvo por essa promessa. Esse é o meu testemunho. Eu vivi isso na minha casa. Ele me resgatou e me deu paz. Ele me resgatou e me deu paz. Então, por mais que eu possa passar por problemas hoje, eu ando por cima desses problemas porque eu tenho paz. Nada me abala. Porque eu respeito uma lei fundamental. Eu respeito a lei da obediência. Eu entendo que se eu me curvar a Ele e fazer aquilo que o meu código de conduta humana diz, eu vou ter paz. Mas não estou falando de ter dinheiro, não. Eu estou falando de ter paz. Eu não estou falando de ter carro importado e vida boa, não. Eu estou falando de ter paz. O carro importado e a vida boa, ela é consequência de uma mente blindada. Eu vou te dizer, nesse tempo que a gente vive hoje, quem tem a mente blindada supera todas as coisas, está em cima, está em outro nível, consegue outras coisas, as portas abrem para essas pessoas, as portas se abrem.
Já viu isso? Já viu uma pessoa que onde pisa, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, vai vindo mais contato, vai vindo mais coisas. Você já viu isso? Pessoas com a tranquilidade de viver a vida seguindo essa lei. Seguindo a lei de que entender que o mundo já nos deu e que se a gente cumprir essa lei, a gente decola. A gente sai de um ponto baixo para um ponto alto. Alto em maturidade, alto em amor, alto em amar as pessoas, alto em servir as pessoas, alto em fazer, a gente faz. Pessoas assim são felizes. Deus te chamou para vir aqui hoje, para te dizer que você precisa entrar aqui feliz. Você precisa entrar aqui realizado, independente dos seus problemas. Você não é o único que tem problema aqui não, querido. Vou dizer o que eu já disse aqui algumas vezes. Se todos nós jogássemos os nossos problemas aqui na mesa e embaralhasse, você pegaria os seus problemas. Eles são do jeitinho para você. Não, esse problema aqui é da irmã Leli, eu vou pegar para mim. Você acha que eu dou conta? Não, esse problema é da Claudete, eu vou pegar para mim e vou viver esse problema. Você acha que eu dou conta? E talvez ela não dê conta de viver os meus problemas. Deus não dá um fardo maior que você possa carregar. Já ouviu isso? É a Bíblia. Não há tentação sobre vós que não seja humana, mas Ele é fiel e justo para te dar tudo na medida que você suporta. Deus tem muito mais para sua casa, querido. Deus tem muito mais para sua vida. Deus tem muito mais para derramar na sua vida. E quando você cumpre a lei, as coisas vão desagarrando de você. Como diz o Rogério no testemunho dele, as coisas foram se desagarrando de mim. Eu fui tomando posição e as coisas foram seguindo e o meu avião foi decolando. Vai chegar a hora, Rogério, do voo de cruzeiro. Que você não vai se preocupar com nada e que a prosperidade vai vir sobre a sua casa, sobre você. E quando chegar o voo de cruzeiro, Rogério, eu profetizo que você vai ensinar muitos homens de máscara que vivem uma vida precisando das suas palavras em nome de Jesus. Você será impactado, Rogério, e vai impactar outros homens em nome de Jesus. Sua casa é uma bênção. Tem que ser homem para fazer isso. Deixar tudo para trás e viver esse evangelho de Deus, porque esse evangelho é de verdade. A Bíblia é sobre um evangelho de verdade, querido. Não estamos nos nossos melhores momentos. As coisas parecem que ficaram escuras, mas eu estou caminhando por cima das coisas escuras, acreditando nas promessas que Ele tem para mim. Amém? Quando você respeita essa lei, você frutifica. Eu fui lá quem trouxe a salada aqui? A salada que está lá, quem trouxe? Claudete, eu meti a minha mão na salada e peguei um tomate. Ontem eu tinha uma maçã, hoje eu tenho um tomate. Tomate cereja. Se ele não for geneticamente modificado, o mundo tá esquisito, né, Samuel? Teve uma mulher que levou uma boneca no SUS, só pra tu ter uma ideia. O mundo tá esquisito. O mundo tá esquisito. O que eu tenho na minha mão aqui, gente? O quê? Eu tenho um tomate na minha mão. Esse tomate na minha mão tem uma semente. Isso significa que eu tenho vários tomates na minha mão. Isso significa que dentro dessa semente tem outras sementes. E dentro dessas outras sementes tem outras sementes. Então, isso significa que eu tenho uma plantação de tomate na minha mão. Isso significa que eu tenho uma floresta, Teca, de tomate na minha mão. Porque aqui dentro tem uma semente. Eu quero dizer que dentro de você tem uma semente pronta para frutificar.
Tá vendo esses bancos que estão vazios aqui do seu lado? É uma semente que você tem para colocar uma pessoa sentada aí, ó. E trazer para cá para ouvir a palavra de Deus, para se curvar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus vai te dar semente, vai fazer as tuas sementes prosperarem cada vez mais e mais e mais. Não dá para viver um evangelho sozinho, gente. Jesus está voltando, o mundo está esquisito. Levaram uma boneca no SUS mesmo, eu tô falando sério. O mundo está esquisito e Deus conta com você que está aqui hoje. Então eu tenho um tomate cheio de semente, dentro, carregando vários tomates. Se eu pegar essa semente, Rael, e eu botar ela na minha gaveta e começar a orar, porque agora eu tenho uma semente, e eu vou orar porque eu tenho uma semente, e eu vou jejuar em cima dessa semente, e eu vou lutar, e eu vou fazer, e eu vou guerrear essa guerra. Eu vou na igreja todo domingo, eu vou fazer o que tem para fazer, eu vou pegar essa semente minha dentro da minha gaveta e vou... Não vai acontecer nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque tu não respeitou uma lei. Existe um processo. Existe uma lei para isso. E essa lei deve ser respeitada por você, porque senão não vai resolver nada. Você pode ser de oração, você pode vir no culto, você pode girar, você pode rodar, você pode fazer o que você quiser. As tuas sementes não multiplicarão se você não cumprir a lei que você deve cumprir. E tipo, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, traga as pessoas para a igreja, sai da mesa dos escarnecedores, domina onde tiver, faz o que for, mas traga o pessoal para a igreja. Eu quero dar os parabéns para as mulheres que botaram 90 mulheres no chá. Isso foi maravilhoso, é isso. Multiplicar as nossas sementes, gente. Faça isso. Pegue a sua semente, pegue o que você carrega e faça isso prosperar cada vez mais e mais. Não se preocupa com o contexto, não se preocupa com o resto. O resto vai vir problema mesmo. Às vezes você está vivendo maluco, um monte de problema maluco. Mas eu quero te dizer que a tua semente vai prosperar. Aonde você plantar, aonde você pôr, as tuas sementes vão prosperar. Mas essa semente não obedece outra coisa que não seja a lei que foi ela ser submetida a esse processo. Plantar na terra, regar, esperar um tempo. Quando você obedece tudo isso, naturalmente você cresce. Quando você acredita em tudo isso, quando você faz tudo isso, naturalmente você cresce. Quando você entende que o princípio da autoridade não vai pesar sobre a sua vida, ele te entrega algo. Quando você não sente aquele peso sobre o princípio da autoridade sobre a sua vida, ele faz você descansar sobre isso. Descansar, querido. O mundo tá maluco. A gente precisa descansar, ter paz. Amém? Então vira para o seu irmão e diz bem assim, para ele entender. Se você quebrar essa lei, ela quebra você. Se você quebrar essa lei, ela quebra você. Eu posso discordar, querido, de quem governa, mas eu tenho que concordar que o meu Deus não perde o controle. Eu posso discordar de quem governa, eu posso isso muito, mas eu tenho que te confirmar que Deus não perde o controle. Eu tenho que dizer que Ele está com o controle na mão e Ele não perde nenhuma guerra. Não é você, não é por causa de você, é porque Ele não perde nenhuma guerra há 2000 anos, há vários mil anos, há muitos anos Ele não perde nenhuma guerra. Quando todos acharam que o evangelho se acabou, que tudo se acabou, quando os deuses daquela época e a Grécia surge com novos deuses, com tudo aquilo, todo o misticismo cultural tomando conta do mundo, o evangelho avança. Quando os exércitos, começaram a se degladiar em si, em guerras e guerras e mais guerras, como perseguiram judeus para acabar com o evangelho avança
e avança e não para de avançar. Não é sobre você, ele não perde nenhuma guerra. Eu quero te dizer que o seu Deus não perde nenhuma guerra. Você acreditando ou não, o meu Deus não perde nenhuma guerra. O meu Deus é vitorioso sobre as suas batalhas. O meu Deus é vitorioso sobre a sua casa. É Deus que vai dar o escape para os seus filhos. É Deus que vai abençoar os seus filhos. Sabe essa preocupação que você tem sobre o futuro dos seus filhos? É o meu Deus que vai cuidar dele. É o meu Deus que vai fazer isso com ele. Sabe, toda vez que eu preocupo com meu filho em casa, à noite, quem ele vai ser? O mundo está ficando maluco. É o meu Deus que não perde nenhuma batalha, que vai cuidar dele. Você precisa acreditar nisso, irmão. Você precisa orar por isso, acreditar nisso, porque o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. O meu Deus não perde nenhuma guerra. Por mais que você ache que ele perde alguma guerra, ele não perde guerra, ele não perde batalha. Esse foi o Deus que estava com Israel, avançando e prosperando. Moisés, mande o meu povo marchar. Mas o mar está fechado. Mande o meu povo marchar. Esse é o Deus que eu sirvo. Você precisa acreditar nesse Deus. Nós precisamos acreditar nesse Deus. Meu Deus não perde o controle de nada. Semana passada foi dolorosa. Perdemos um filho, um embrião ainda. 8 semanas. Minha esposa ficou triste, sem graça. Ligou para a pastora Tatiana. As duas conversaram. E a alegria tomou conta da nossa casa. Porque o nosso Deus não perde batalha. Porque por mais que o diagnóstico seja ruim, o nosso Deus não perde batalha. O nosso Deus não perde batalha. Recebemos uma carta agora, vamos ter que ir no Brasil, fazer uma entrevista semana que vem, vamos ter que mudar a nossa estratégia de visto, vamos voltar, entrar num avião, deixar nossas coisas aqui, mas eu quero te dizer, o meu Deus não perde uma batalha. O meu Deus não perde batalha. E você, como é que está? Eu estou em paz, porque o meu Deus não perde uma batalha. E aí eu tenho que me submeter à autoridade, porque o mundo é submissão à autoridade. E avançar nessa autoridade, entendendo que o meu Deus não perde uma batalha. Ele vai fazer como ele fez lá atrás, ele vai fazer como ele fez lá atrás, ele vai continuar fazendo como ele fez lá atrás. Na minha vida, na vida da minha família, ele vai fazer como ele tem feito. Eu não tenho medo de autoridade, o meu Deus é a maior autoridade que tem. Mas tem uma lei. A lei do plantar e do colher. Eu estava falando para o pastor outro dia. Eu virei, quase bati de frente com a viatura. Quase bati. Ele fez que eu ia, eu fiz que eu ia. Quase que a gente bateu. De frente. Dentro do meu condomínio. Ele acendeu 14.900 luzes. Quando ele botou atrás de mim, eu disse bem assim, pastora Tatiana, que esse homem me trate, Deus, como eu o trataria se eu tivesse autoridade na minha mão. Eu já tive autoridade na minha mão. Que esse homem me trate como eu o trataria, como seria o meu coração quando eu tinha autoridade na minha mão, quando a caneta estava na minha mão. Ele foi embora e não me parou, graças a Deus. Eu acho que eu iria embora também. Eu ainda briguei com ele, para ele prestar atenção no trânsito, porque ele não parou na placa de pare. Você vai andar sobre as águas, querido. A vida é uma brincadeira, a vida é uma leveza mesmo. O que Deus tem para você é leve, é suave. Deus tem maravilhas para você. Se eu de alguma forma Ele tem te segurado, se de alguma forma Ele tem te guardado, querido. Às vezes Ele está te guardando para que você seja protegido nele. Sabe como uma mãe guarda o filho? Sabe, o Martim, ele não quer parar, Claudete, tudo é dele em casa, ele quer fazer tudo, dedo na tomada, dedo não sei o que, eu vou para lá, eu vou pegar, vou derrubar, vou não sei o que. Ele ficou um dia com o Simon, um dia ele aprendeu tudo.
tudo ele aprendeu. Mas a mãe está protegendo ele para que ele não avance em novos conhecimentos que ele não pode. Porque é isso que Deus faz. Deus vai nos protegendo, Luana, para que a gente não avance mesmo. E avance no tempo certo. Essa é a lei do Senhor. É assim que o Senhor faz. É assim que Deus cuida. E é assim que Deus faz conosco. Tem gente que busca fama e não consegue, sucesso e não consegue. O dia que você buscar submissão, Deus te dará todas essas coisas. O dia que você buscar submissão, trocar o foco, trocar o processo, muitas vezes Wesley, estou preocupado demais com aquilo que Deus pode ou não fazer, ao invés de me curvar diante dele e adorar ele. Eu estou preocupado demais com as minhas demandas, eu estou preocupado demais com o meu financeiro, eu estou preocupado demais com a minha vida, eu estou preocupado demais com o meu trabalho. Ao invés de eu só chorar no tapete com o rosto derramado sobre ele, sabe aquele choro que a gente não chora já há um bom tempo, derramado ali, passando o tempo, e ele te arrebentando, e ele mostrando para você quem você é de verdade, e você se derramando sobre ele. Talvez Deus só queira isso de você. Talvez o processo para entregar as tuas demandas esteja nesse processo seu aqui, porque tudo tem uma lei, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Porque é um propósito para todas as coisas. Então eu quero te dizer, querido, Deus sente saudade disso. Se derrame aos pés dele, passe tempo com o Senhor. Todas as vezes que eu dediquei um tempinho ao Senhor, todas as vezes que eu entrei no meu quarto, que eu fechei a minha porta e que eu me derramei nos pés do Senhor, todas as vezes que eu fiz isso, eu não me arrependi, querido. A resposta veio, a tranquilidade veio, e Ele foi com um bálsamo sobre a minha vida, derramando um bálsamo sobre a minha vida. Então pode parecer uma loucura lá fora pode parecer uma doideira, as notícias podem não ser as melhores, você pode estar vivendo uma confusão maluca, porque está no mundo maluco, mas Deus tem um bálsamo sobre a sua vida. Deus tem um momento certo para falar, para te responder. Ei, as tuas demandas são importantes para Deus. As tuas demandas são importantes para Deus. Em nome de Jesus, você precisa acreditar nisso. Para você viver em prosperidade, eu tenho aqui 5 tópicos. Foi a introdução, vou entrar na mensagem, tá, pastor? Como eu vou ficar 45 dias fora, eu posso, né? Eu vou falar rápido, então, 5 tópicos, tá, Meg? Primeiro é a fé. Você precisa acreditar na promessa de Deus e confiar na sua fidelidade. Mateus 8:6. Você aprende que o centurião de Cafarnaum, aquele centurião, general romano, uma das maiores autoridades da época. Estou falando do maior império da época. E eu estou falando de um general da época. O centurião de Cafarnaum se encontra com Jesus, com um servo doente. E ele diz: Jesus, meu servo está doente lá em casa. Eu preciso que o Senhor cure. Jesus diz: Let's go. Né, Meg? Come here. Vamos lá. Vamos curar ele. Não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre lá em casa. Aquele homem entendeu que ele não era digno de que o Senhor entrasse na casa dele. Muitas vezes nós, com o nosso ministério, com as nossas atividades, se acha digno demais do Senhor nos visitar. A gente está pedindo demais para o Senhor nos visitar, por causa da nossa posição, por causa do nosso nome, por causa dos nossos dólares. A gente acha digno demais para o Senhor nos visitar. Aquele homem entendeu algo que fez o Mestre, que fez Jesus dizer: uau, uau. Aquele homem inaugura no céu a oração à distância. Até então na Bíblia você não acha outra demanda. Teve 2 vezes que Deus fala uau na Bíblia: o centurião de Cafarnaum e a mulher Cirofenícia.
Essas são as 2 vezes que Jesus se surpreende na Bíblia com alguém que não é crente. Aquele homem diz: Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo lá em casa será curado. Jesus diz bem assim: uai, você é da Tomoka? Você é da Adam Orlando? Você é da Adam Tomoka? Você é da Adam Brasília? Jesus diz bem assim: não, você é do meio dos crentes. Os crentes que estão se reunindo, é você. Porque nem no meio deles eu vi tanta fé. Porque nem no meio dos crentes eu vi tanta fé. Esses discípulos andam comigo aqui, os 12, e eu não vi essa fé até hoje. Uau! Jesus fica impressionado com ele. Pode ir para casa, teu servo está curado. Eu quero te dizer, dá para impressionar o coração do Senhor. A tua fé, o teu gesto, a forma que você entende, você vai impressionar o coração do Senhor. O Senhor te ama, querido. O Senhor te ama, querido. Isso não é heresia, não. Eu quero te dizer, o Senhor te ama. Ele está esperando aqueles momentos que você tinha com Ele. É esses momentos, querido, de não saber o que dizer, só falar em línguas e se derramar aos pés dele. Já dizia uma música do Matos Nascimento: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Só os antigos conhecem, né? Não vou falar quem são os antigos que repetiram comigo. Não vou falar não, pastora Claudete, Vanessa, não vou falar não, tá, pastora Tatiana? Quer vitória, querido? Geme e chora. Deus tem algo para a sua vida. A obediência, seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com a sua vontade, Deuteronômio 28, 1 e 2. A paciência, esperar com paciência as realizações da promessa de Deus, Hebreus 6:12. A gratidão, para viver as promessas do Senhor, a lei, uma das leis das promessas do Senhor é você ser grato, querido. Grato pelo que Ele está fazendo. Deixa eu te falar, às vezes você está nesse deserto de Isaías 35 e você ainda não agradeceu por estar nesse deserto e por isso que o deserto ainda não jorrou água. Está furando um poço no buraco errado. Está murmurando em vez de agradecer. Agradeça, querido. Isso não é uma palavra de confronto a você. Eu não quero ser o paladino da justiça aqui, não. Isso é uma palavra de vitória. Era para você estar correndo aqui, gritando, dando glória a Deus. Isso é uma palavra de vitória. Deus vai fazer. Mude o seu horizonte, mude o seu eixo. Não deu certo aqui, eu vou mudar para cá, mas vai dar certo, eu vou procurar no Senhor. Não deu certo fazendo isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou me aprofundar na Bíblia, porque falaram que se ia dar certo e não vou fazer. Vai dar certo. Foi isso que fez dar certo, querido. Foi essa palavra que fez eu não me perder, querido. Foi essa palavra que me segurou em segurança. Foi essa palavra que na adolescência eu fui instruído a guardar no meu coração, querido. E quando eu tive a oportunidade de pecados profundos, eu recuei. Foi essa palavra que me deu a minha família, o meu filho. É essa palavra que me faz viver sem medo, os milagres do Senhor. É essa palavra que tem me transformado. É essa palavra aqui, querido, que me fez ser um jovem com dinheiro, com poder na minha cidade e não me perder diante daquilo que me planejaram. Essa palavra me fez sair da minha terra no auge da minha profissão, no meu auge profissional. Foi essa palavra que me trouxe para cá, querida. É por essa palavra que eu vivo. Eu não vou esquecer essa palavra, eu não vou deixar essa palavra. É por ela que eu morro. É essa palavra que vai me dar a vitória que eu tanto espero. É essa palavra que vai me salvar. É essa palavra que vai fazer quando passar o meu tempo aqui, quando passar o meu legado nessa terra. É essa palavra que vai fazer o meu nome ser lembrado, querido. É essa palavra que vai fazer, querido. É essa palavra, não tem outra coisa. Não tem um pregador, uma eloquência boa, não tem uma igreja bem estruturada, não tem. É essa palavra que vai fazer você ter vitória. É viver a vida nessa palavra que vai fazer você chegar lá, querido, e dar glória a Deus. Viver nessa palavra que vai te dar segurança para você viver todas as tuas demandas.
viva nessa palavra e seja feliz na sua vida, que Ele tem muito mais para sua casa, em nome de Jesus, porque o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá de alegria e jubilará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória de Deus e se alegrarão. Fortalecei aí as suas mãos frouxas, firmai os seus joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, Ele vem e vos salvará, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.